Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Deia do Meu Canto Nerd. Esse vídeo vai ser mais direto e reto, onde a gente vai fazer essa base aqui, que vai ter tanto a parte do fundo quanto a parte de baixo. Eu vou deixar a lista de materiais descritas no vídeo, mas o material principal que eu utilizei foi o MDF e o EVA. Mas você também consegue fazer em papelão, papel paraná, ou até mesmo só utilizando o próprio EVA. E a partir daí dá um novo visual para sua coleção. Então segue pro vídeo. Eu colei duas plaquinhas de MDF com cola de madeira e cortei duas tiras longas de EVA de 5 mm. Vocês cortem de acordo com o tamanho da peça que vocês estão fazendo para colocar na parte superior do castelo. Com uma tira mais fina, eu fui cortando porções menores para simular aqueles tijolos da parte superior do castelo. Para dar uma diferenciada e uma decorada, eu fui arrancando as partes laterais dessa tira, dando um detalhe nesses tijolos, e colei com adesivo de contato. Com tiras de EVA de 2 mm, a gente vai fazer os tijolos menores da parede. Cortei essas tiras no tamanho da minha peça, pensando que vai ter que ter um intervalo entre elas, elas não podem ficar todas juntinhas. Na parte de baixo do castelo, vou colocar outra fita de EVA grosso para a gente poder simular um muro de pedras. Vou marcar as pedras com uma lapiseira sem a ponta do grafite. Para marcar essas pedras, pode fazer aleatoriamente, da forma como vocês quiserem. E vamos detalhar essas pedras, tirando algumas partes das laterais com uma tesoura bem pequenininha. Até mesmo aprofundando, tirando partes do EVA, simulando essas pedras mais gastas. Fui fazendo isso por todos os lados, sempre acompanhando o desenho que a gente fez das pedras. Feito tudo, agora eu vou separar melhor as pedras utilizando essa ferramenta que parece um pouquinho com estilete. Mas você pode utilizar qualquer ferramenta mais pontiaguda que você tiver, até mesmo um palito de churrasco. Você vai passando pelas linhas que a gente fez a marcação, assim vai dando mais profundidade às pedras. Caso você não tenha nada, você ainda pode também utilizar a mesma tesourinha. Vai aprofundando o desenho que a gente fez para deixar as pedras bem separadas. Com essa ferramenta que parece um alfinete, eu vou fazendo várias marcações de textura. Você pode utilizar um alfinete, um palito de dente. Também utilizo muito pedras, eu pego a pedra e aperto bastante no EVA para marcar a textura. Prontinho, ficou bem legal, né? Agora a gente precisa colar essa parte inferior. Utilizando a cola de contato, passa dos dois lados e cola. Com a parte superior e inferior fixas, é mais fácil de fazer os tijolinhos, então vamos lá. Primeiro vamos fazer as marcações de cada tijolo e cortar a parte de cima. E já vamos colar para ficar mais fácil. Eu comecei colando bem rente mesmo a parte de cima do castelo. E sempre vai deixando um espacinho entre os tijolos. Já na parte inferior, fiz a marcação do primeiro tijolinho, mas você precisa colar ele no meio ali da marcação da separação do tijolo de cima. Então, ó, como eu estou fazendo aqui, bem no meinho da separação do tijolo de cima, eu colo o de baixo. E vai fazendo isso por toda a parede e fazendo os ajustes necessários, cortando aqueles que não vão poder ficar inteiros. Não se esqueçam de deixar o intervalo entre as linhas de tijolos também, hein? Para colar os tijolos, eu estou utilizando a cola branca PVA. Ela demora um pouquinho mais para secar, então precisa deixar secar antes de dar continuidade. Na parte de baixo, que não está no vídeo, eu colei areia de aquário e esperei secar. A primeira parte da pintura, como vocês já viram em outros vídeos, é sempre de preto e com a tinta bastante diluída. Então a tinta não pode estar muito grossa, porque senão ela não vai entrar nas partes mais profundas que nós fizermos as marcações, as texturas. Então é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. E vamos passar essa tinta por todo o cenário, tanto em cima como embaixo, nas laterais e até atrás, se vocês quiserem dar como um acabamento.
Na parte inferior eu fiz uma mistura de marrom e preto. Mas segue a mesma ideia, sempre tinta diluída, para entrar o máximo possível dentro de todos os buraquinhos. Deixe secar completamente. Após estar totalmente seco, vamos dar início à pintura. Agora vem aquela fase da técnica do pincel mais seco, então com pouca tinta, né? Nesse caso aqui eu pintei em cima de cinza lunar e embaixo eu utilizei a cor concreto. Na parte do chão eu fui utilizando os tons de marrons. Reparem que o pincel nunca está super carregado de tinta, ele sempre está mais seco. E a partir daí vamos dando cada vez mais tonalidades mais claras dentro das cores que nós escolhemos e dando o tempo de secagem entre cada uma. Assim que você observar que secou, pode partir para a próxima etapa da pintura. Cada vez que eu escolho uma tonalidade mais clara, eu uso o pincel mais seco. Então eu deixo pouca tinta quando eu estou utilizando as cores bem mais claras, que seria para iluminação. Feita essa parte da pintura, a gente vai agora diluir um pouquinho de tinta ou preta ou marrom e passar bem diluída mesmo, uma tinta aguada, entre as pedras para dar aquela impressão de lodo, acúmulo de água pela chuva e também reforçar um pouquinho a separação entre elas. Faço isso em todas as pedras. Você pode fazer isso de acordo com o seu gosto e até mesmo de acordo com o tema que você está fazendo. Esperar secar. Pintei um pouquinho de verde embaixo. Depois é só decorar com um pouquinho de musgo, você pode até mesmo pôr pedras que você encontra por aí. Agora é só escolher qual vai ser o seu colecionável que vai fazer parte desse cenário. Muitos deles podem combinar, principalmente se você lembrar dos episódios. Ou até mesmo fazer uma referência. Nesse caso, eu tentei usar uma tonalidade de cores padrão para combinar com vários, mas você pode pintar de acordo com aquele que vai combinar mais com o seu personagem favorito. Agora é só botar a mão na massa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!